O Egito Antigo é lembrado por suas pirâmides gigantes, seus faraós poderosos e por uma civilização que parecia muito avançada para a época. Mas existe um detalhe dessa história que quase ninguém comenta. Algumas das práticas mais comuns naquele tempo hoje seriam difíceis até de imaginar. E uma delas começava logo após a morte. Para os egípcios, morrer não era o fim, era apenas uma passagem. Por isso, o corpo precisava ser preservado com extremo cuidado. E é aqui que entra um detalhe curioso. Para eles, o cérebro não era importante. Ao contrário do coração, que era visto como o centro da mente e das emoções, o cérebro simplesmente não tinha valor. E por causa disso, ele era removido. Mas não do jeito que você imagina. Os embalsamadores utilizavam ferramentas finas e alongadas e acessavam o interior da cabeça através do nariz. Ou seja, o cérebro era retirado pelo nariz. Hoje isso parece estranho, mas para eles era completamente normal. E isso era só o começo. Mas o Egito Antigo não era estranho apenas nos seus rituais ligados à morte. No dia a dia, também existiam hábitos que hoje chamariam muita atenção. Um deles envolvia algo que, à primeira vista, parece até simples. Algumas pessoas colocavam pequenos cones sobre a cabeça. Sim, literalmente na cabeça. Esses cones eram feitos de uma mistura de gordura com óleos e substâncias perfumadas. E eles não estavam ali só por aparência. Com o calor do ambiente, esse material começava a derreter lentamente. E enquanto isso acontecia, ele liberava fragrâncias ao longo do tempo. Era uma espécie de perfume, só que bem diferente do que usamos hoje. E conforme o cone ia derretendo, essa substância podia escorrer pelo cabelo e até pelo rosto. Para nós, isso parece estranho, mas para eles era completamente normal. Principalmente em eventos, encontros e momentos importantes. Era uma forma prática de se manter perfumado sem precisar fazer nada depois. E mais uma vez, algo que hoje causa estranhamento, naquela época fazia todo sentido. Mas isso ainda não era tudo. Mas para os egípcios, a morte não era o fim de tudo. Era apenas o começo de outra etapa. Eles acreditavam que, depois de morrer, cada pessoa passaria por um julgamento. Um momento decisivo que definiria o que viria depois. Nesse julgamento, o coração da pessoa era colocado em uma balança. Do outro lado, uma pena. Essa pena representava a verdade, o equilíbrio, aquilo que era considerado justo. A ideia era simples. Se o coração estivesse leve, significava que a pessoa havia vivido bem, que suas ações estavam em equilíbrio. E por isso ela poderia seguir adiante. Mas se o coração fosse pesado, o resultado era outro. Isso indicava que algo não estava certo. E o destino mudava completamente. Para eles, isso não era só uma história simbólica. Era real. Era ali que tudo era decidido. Não importava a riqueza, a posição ou o poder. O que realmente importava era o peso do coração. E isso mostra o quanto a forma de ver o mundo era diferente. Mas nem tudo no Egito Antigo era sobre rituais ou julgamentos. Algumas coisas estavam bem ali, no dia a dia, como os gatos. Só que eles não eram vistos como simples animais. Eram respeitados, protegidos e tinham um papel importante dentro da sociedade. Machucar um gato não era algo aceitável. Para eles, isso fazia todo sentido. Mas, olhando hoje, é difícil não perceber o quanto essa relação era diferente. E mostra como, naquela época, até o que parece comum tinha um significado muito maior. E essa diferença na forma de ver o mundo também aparecia na medicina. Os egípcios utilizavam misturas feitas com ingredientes naturais, ervas, óleos e outras substâncias que faziam parte do conhecimento da época. Alguns desses tratamentos eram simples, outros bastante incomuns para os padrões de hoje. Eles acreditavam que essas combinações poderiam ajudar o corpo a se recuperar, aliviar dores ou tratar problemas do dia a dia. Nem tudo funcionaria pelos critérios atuais, mas dentro daquele contexto fazia sentido. Era o conhecimento que eles tinham, sendo aplicado da melhor forma possível. E isso mostra algo importante. O Egito Antigo não era estranho por acaso. Tudo aquilo
Os rituais, os costumes, as crenças fazia parte de uma forma diferente de entender a vida. E no meio de tudo isso, a vida continuava. Pessoas trabalhavam, conversavam, criavam famílias e seguiam suas crenças.